Nunca imaginei que a dor da perda pudesse ser multiplicada pela traição de quem mais amamos. Meu nome é Marta, tenho 51 anos e hoje descobri que conhecer alguém por toda a vida não significa conhecê-la de verdade. O velório de Antônio havia terminado há apenas 3 horas quando Letícia, minha única filha, me convocou para a leitura do testamento. Ainda vestia o preto do luto, ainda sentia o cheiro das flores no vestido, ainda tinha lágrimas secas nas faces quando ouvi as palavras que destroçaram meu mundo pela segunda vez no mesmo dia. A minha querida filha Letícia, deixo a casa principal e todos os bens financeiros, totalizando aproximadamente R$ 500 mil. A minha esposa, Marta, deixo a propriedade no sítio onde passávamos os fins de semana. Letícia sorriu. Não foi um sorriso de filha enlutada, mas de herdeira satisfeita. Seus olhos brilharam com uma ganância que eu jamais havia visto antes, como se uma máscara tivesse caído no exato momento em que as palavras do advogado ecoaram pela sala. Mãe, você entende o que isso significa, não é? Sua voz carregava um tom que me gelou o sangue. Papai foi claro, a casa é minha agora. Esta casa onde você sempre morou, onde me criou, onde construímos nossas memórias. Eu ainda tentava processar a informação quando ela continuou. Você tem uma semana para se mudar para aquela cabana velha no campo. Uma semana para tirar suas coisas daqui e me deixar em paz para reconstruir minha vida. Os familiares presentes permaneceram em silêncio constrangedor. Tios, primos, vizinhos, todos baixaram os olhos, incapazes de me defender ou ao menos questionar a crueldade daquele momento. Era como se eu tivesse me tornado invisível em minha própria casa, em minha própria família. Letícia, você não pode estar falando sério, murmurei, ainda incrédula. Mãe, pare de dramatizar. Papai deixou você bem cuidada, tem um teto, tem um pedaço de terra, é mais do que muita gente tem por aí. Ela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva que jamais havia direcionado a mim. E, francamente, será um alívio ter minha privacidade de volta. Não preciso mais fingir que esta situação de morarmos juntas era confortável. Meus joelhos quase cederam. 26 anos criando aquela menina, trabalhando duro para complementar a renda familiar, abrindo mão dos meus sonhos para que ela pudesse estudar, sonhando com seu casamento naquela mesma casa que agora ela me arrancava das mãos como se fosse um objeto sem valor. Uma semana, mãe, e por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. O mundo desabou pela segunda vez em um único dia. Naquela noite, sozinha no quarto que em breve não seria mais meu, deixei as lágrimas caírem livremente pela primeira vez desde a partida de Antônio. Não chorava apenas pela perda do marido, mas pela descoberta dolorosa de quem minha filha realmente era. Olhei ao redor do ambiente onde havia passado os últimos 23 anos. As cortinas que eu mesma havia costurado, a cômoda onde guardava minhas fotografias mais preciosas, a poltrona onde amamentei Letícia durante as madrugadas frias. Cada canto daquela casa guardava pedaços da minha vida, memórias que agora pareciam pertencer a uma estranha. Lembrei-me do dia em que Letícia nasceu. Antônio chorou de emoção quando a segurou pela primeira vez, sussurrando promessas de que nossa filha nunca passaria pelas dificuldades que nós enfrentamos. Ele havia crescido pobre, filho de agricultores, e eu vinha de uma família simples onde o dinheiro sempre foi escasso. Juntos, construímos nossa vida tijolo por tijolo, com muito trabalho e sacrifício. Eu trabalhava em casa, fazendo faxina para as vizinhas durante o dia e cozinhando para fora nos fins de semana. Antônio começou como ajudante em uma loja de materiais de construção e, com os anos, conseguiu abrir seu próprio negócio. Nossa ascensão foi lenta, gradual, baseada em honestidade e dedicação. Letícia sempre teve tudo: roupas bonitas, escola, particular, curso de inglês, férias na praia. Quando ela quis fazer faculdade de administração na capital, vendemos o carro para pagar o primeiro semestre. Quando se formou, foi Antônio quem a ajudou a conseguir o primeiro emprego, usando seus contatos e influência. Durante todos esses anos, eu me dediquei inteiramente à família. Cancelei meu sonho de ter uma pequena confecção para me concentrar em ser mãe e esposa.
Antônio sempre dizia que eu merecia reconhecimento pelo que fazia, que sem mim, nada seria possível. Letícia costumava me chamar de minha rainha e dizia que quando crescesse queria ser igual a mim. Onde foi que tudo mudou? Talvez tenha começado quando ela conseguiu o emprego em uma empresa grande na cidade. Começou a conviver com pessoas de outro nível social, frequentar lugares que antes só conhecíamos de longe. Suas roupas ficaram mais sofisticadas, seu vocabulário mudou, suas opiniões sobre nossa vida simples se tornaram críticas veladas. Mãe, você precisa se valorizar mais, dizia ela. Não pode ficar só cuidando da casa a vida toda. Na época, interpretei como carinho, preocupação genuína. Hoje percebo que era vergonha. Vergonha de ter uma mãe que fazia faxina, de viver em uma casa simples, de pertencer a uma família que havia conquistado tudo com trabalho braçal. A cabana do sítio. Por que Antônio me deixou exatamente aquilo? Nós raramente íamos lá. Era um lugar abandonado, uma construção antiga que veio junto com o terreno quando ele comprou a propriedade há 15 anos. Antônio sempre disse que um dia reformaríamos o local, mas o projeto nunca saiu do papel. O que ele estaria pensando? A madrugada chegou sem que eu conseguisse dormir. Caminhei pela casa como uma fantasma, observando cada detalhe que em breve não faria mais parte da minha rotina. Na cozinha, meus dedos acariciaram a mesa, onde preparei milhares de refeições, onde ajudei Letícia com as lições de casa, onde Antônio e eu planejamos nossos sonhos durante tantas noites. Quando foi que parei de ver os sinais? Lembro-me claramente do primeiro momento em que senti algo diferente em Letícia. Ela tinha 22 anos e havia acabado de se formar. Estávamos organizando uma festa de comemoração em casa quando ela sugeriu que fizéssemos o evento em um salão. Mãe, nossa casa é muito simples para uma festa de formatura. O que meus colegas vão pensar? Na época, Antônio e eu rimos da preocupação dela, achando que era apenas ansiedade natural de uma jovem que queria impressionar os amigos. Cedemos, alugamos um salão pequeno, mas elegante, e Letícia ficou radiante. Durante toda a festa, ela nos apresentou aos colegas com um sorriso educado, mas percebi que suas palavras eram econômicas, como se estivesse cumprindo uma obrigação social. Depois disso, os sinais se tornaram mais frequentes, mas sempre sutis o suficiente para que eu os justificasse. Quando Letícia conseguiu o emprego na empresa de consultoria, começou a frequentar ambientes que exigiam um padrão social diferente do nosso. Suas roupas mudaram, seu vocabulário se sofisticou e suas opiniões sobre nossa vida se tornaram críticas disfarçadas de preocupação. Vocês deveriam viajar mais, dizia ela durante os almoços de domingo. Conhecer lugares diferentes, ampliar os horizontes. Mãe, você precisa se atualizar. Que tal fazer um curso, aprender algo novo? Pai, você não acha que está na hora de aposentar, aproveitar a vida? Interpretei tudo como amor, como o desejo de uma filha de ver os pais felizes e realizados. Nunca percebi que por trás de cada sugestão havia um incômodo crescente com quem nós éramos, com a vida simples que construímos juntos. Os domingos familiares, que antes eram sagrados, começaram a ser interrompidos por compromissos de trabalho ou eventos sociais de Letícia. Quando ela aparecia, chegava mais tarde e saía mais cedo, sempre com uma desculpa plausível. Tenho que encontrar uns colegas para discutir um projeto. Há um evento de networking que pode ser importante para minha carreira. Vocês não se importam se eu sair um pouco mais cedo, né? Prometo compensar na próxima semana. Antônio e eu nos adaptamos aos horários dela. Diminuímos o tamanho das refeições, simplificamos nossos programas familiares. Queríamos facilitar sua vida, apoiar seus sonhos profissionais. Nunca questionamos se ela realmente queria estar ali conosco. A mudança mais dolorosa aconteceu nas conversas. Letícia parou de nos contar sobre sua vida pessoal, sobre seus relacionamentos, seus medos e alegrias. Nossas conversas se limitavam a assuntos superficiais, o tempo, notícias gerais, questões práticas da casa. Quando tentava aprofundar algum assunto, ela desconversava com habilidade. Como está o João? Faz tempo que não o vemos aqui em casa. Ah, mãe, terminamos. Mas não se preocupe, estou bem.
Terminaram? Quando? Por quê? Vocês pareciam tão felizes. São coisas que acontecem. Não tem muito o que explicar. E eu respeitava seu espaço, acreditando que era maturidade, independência emocional. Nunca imaginei que fosse distanciamento calculado, uma forma gradual de nos excluir de sua vida real. Agora, sentada nesta cozinha que logo não será mais minha, percebo que Letícia havia construído um mundo paralelo, onde nós não tínhamos lugar. Um mundo onde nossa simplicidade era embaraçosa, onde nossa presença era inconveniente, onde nosso amor era sufocante. A cabana do sítio continuava sendo um enigma em meio a toda essa dor. Os próximos dias se passaram como uma dança macabra entre o presente doloroso e as lembranças que insistiam em me assombrar. Letícia havia se mudado temporariamente para um hotel, alegando que precisava de espaço para processar a partida do pai. Na verdade, percebi que ela não suportava me ver caminhando pelos cômodos que logo seriam apenas seus. Comecei a separar minhas coisas com uma metodicidade que me surpreendeu. Cada objeto carregava uma história. Cada gaveta revelava pedaços de uma vida que eu pensava conhecer completamente. Foi ao esvaziar o escritório de Antônio que encontrei algo que me fez parar. Entre papéis antigos e documentos organizados, havia um envelope lacrado com meu nome escrito à mão. Meu coração disparou. Com dedos trêmulos, abri o envelope e encontrei uma carta curta, datada de 2 meses atrás. Marta, minha querida esposa, se você está lendo isso, significa que minha hora chegou antes do que imaginávamos. Sei que você deve estar confusa com as disposições do testamento, principalmente sobre a cabana. Confie em mim, como sempre confiou. Há coisas na propriedade que você precisa descobrir sozinha. Vá até lá, explore cada canto. O que você encontrar mudará tudo. Te amo para sempre, Antônio. Minha mente fervilhou com 1000 perguntas. Que coisas ele havia escondido na cabana? Por que não me contou enquanto estava vivo? E mais importante, como ele sabia que eu precisaria dessa descoberta exatamente agora? Guardei a carta no fundo da mala e continuei a arrumação. Mas meus pensamentos não conseguiam se afastar daquelas palavras enigmáticas. No 4º dia, Letícia apareceu sem avisar. Trazia consigo uma expressa de advogado e uma frieza absurda. Mãe, preciso que assine uns papéis. São apenas formalidades para a transferência definitiva da propriedade. Lendo o documento, percebi que se tratava de uma renúncia formal de qualquer direito futuro sobre a casa e os bens. Era como se ela quisesse apagar completamente minha existência daquela vida que construímos. Juntas. Letícia, isso é realmente necessário? Mãe, são apenas procedimentos legais padrão. Não torne isso mais complicado do que precisa ser. Assinei os papéis com uma resignação que me assustou. Parte de mim havia desistido de lutar, de tentar entender ou reverter aquela situação. Talvez fosse hora de aceitar que a filha que eu havia criado com tanto amor não existia mais, se é que algum dia existiu. Naquela noite, sozinha pela penúltima vez naquele quarto, olhei pela janela em direção ao horizonte onde ficava o sítio. A cabana, que em breve seria minha única morada, guardava segredos que Antônio quis que eu descobrisse sozinha. Pela primeira vez em dias, senti uma pontada de curiosidade atravessar a dor. O que meu marido havia preparado para mim? E por que ele pareceu saber, mesmo antes de partir, que eu precisaria de algo além da herança material? As respostas estavam esperando por mim no campo. A estrada de terra que levava ao sítio era mais acidentada do que eu me lembrava. O carro chacoalhava a cada buraco, e eu seguia conduzindo em piloto automático, minha mente ocupada com a carta de Antônio e suas palavras enigmáticas. Quando a cabana apareceu no horizonte, parei o carro e observei a construção por alguns minutos. Era ainda menor do que na minha memória, uma estrutura simples de madeira, com telhado de telhas coloniais e uma pequena varanda na frente. As janelas estavam fechadas e o mato havia crescido ao redor das paredes. Não parecia o tipo de lugar que guardaria segredos importantes. Peguei as chaves que o advogado me havia entregado junto com os documentos e caminhei até a porta. A fechadura rangeu de ferrugem, mas cedeu depois de alguns segundos de luta.
O cheiro de mofo e madeira velha me recebeu quando finalmente consegui abrir a porta. O interior era ainda mais modesto do que imaginava. Uma sala pequena com 2 cadeiras de madeira, uma mesa tosca e uma lareira de pedra que obviamente não era usada há anos. Ao fundo, uma porta levava ao que parecia ser um quarto minúsculo, e outra dava acesso a uma cozinha básica. Depositei minha mala no chão e comecei a explorar o espaço. Nas paredes, marcas de umidade e alguns pregos enferrujados onde provavelmente havia quadros. No quarto, apenas uma cama de solteiro com colchão que precisava ser trocado e um guarda-roupa pequeno. Foi na cozinha que encontrei algo interessante. Sobre a pia havia uma janela que dava vista para os fundos da propriedade. O terreno se estendia muito mais do que eu me recordava, descendo em direção a um pequeno córrego que serpenteia pela paisagem. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma construção que eu não me lembrava de ter visto antes. Meio escondida pelas árvores, havia o que parecia ser um galpão ou depósito, bem maior que a própria cabana. Voltei à sala e procurei alguma pista sobre aquela construção nos documentos que o advogado me havia entregado. A escritura mencionava toda a extensão do terreno e suas benfeitorias, mas não especificava quantas construções existiam na propriedade. Por que Antônio nunca havia mencionado aquele galpão? Em todas as vezes que visitamos o sítio, concentrávamos nossa atenção na área próxima à cabana, fazendo churrascos na varanda ou caminhando pela parte frontal do terreno. Consultei o relógio. Ainda havia luz suficiente para explorar os fundos da propriedade. Peguei as chaves novamente. Havia várias no molho, não apenas a da cabana, e saí pela porta dos fundos. O galpão estava à cerca de 50 metros da casa principal, parcialmente coberto pela vegetação que cresceu sem controle ao longo dos anos. Quando me aproximei, percebi que a construção era bem mais sólida do que aparentava à distância. E havia uma placa pequena na porta, quase coberta pela era. Propriedade particular, acesso restrito. A placa enferrujada despertava tanto receio quanto expectativa. Toquei nela devagar, sentindo o relevo das letras sob meus dedos calejados. Acesso restrito. Restrito a quem? Em silêncio. Avaliei a fechadura de ferro pesado. As chaves que o advogado me entregara balançavam no bolso do casaco, mas nenhuma trazia indicação. Escolhi a que parecia mais antiga. Não funcionou. Experimentei outra. Depois, mais uma. Nada. Dei 2 passos para trás e observei a estrutura inteira. O galpão parecia ter sido construído com cuidado, talvez depois da cabana. A madeira era recente, em comparação com as paredes principais. Ao redor, trepadeiras cobriam segmentos, porém, o rodapé permanecia limpo, sugerindo visitas periódicas. Alguém mantinha aquele lugar em ordem. Caminhei até a lateral, onde uma janela estreita deixava passar um fio de luz. Empurrei a folha. Ela rangeu, mas abriu. O espaço interno revelou estantes e caixas alinhadas, organizadas demais para um depósito abandonado. Voltei à porta principal decidida. Se aquela construção guardava o que Antônio pretendia que eu encontrasse, não deixaria um cadeado deter minha busca. Forcei a maçaneta novamente, desta vez, pressionando o corpo inteiro contra a madeira. Senti o trinco ceder 1 milímetro, talvez corroído pelo tempo. Respirando fundo, empurrei com força constante. Houve um estalo seco. A porta se moveu lentamente, como se ponderasse se deveria conceder passagem, até abrir o suficiente para que eu entrasse. O cheiro ali dentro não era de mofo, mas de pó fino misturado à madeira recém-cortada. Luzes de emergência, alimentadas por pequenas baterias solares, piscavam em verde discreto junto às vigas. Nada ali parecia improvisado. Fechei a porta atrás de mim e deixei meus olhos se adaptar. Logo vi na parede oposta um painel de cortiça repleto de recortes de jornais, mapas do município e fotografias aéreas do terreno. Linhas vermelhas ligavam pontos específicos, formando uma teia de metas. Em uma mesa central, descansava um caderno encapado em tecido escuro. Ao lado, uma caixa metálica selada com combinação numérica. Passei os dedos pelo caderno antes de abri-lo. Reconheci a letra firme de Antônio no índice.
Capítulos inteiros descreviam aquisições de lotes vizinhos, projetos sustentáveis, parcerias com cooperativas locais. Era uma visão de futuro que ele nunca compartilhara comigo. A cada página virada, sentia crescer uma mistura de orgulho e leve indignação. Por que me manter afastada de algo tão nosso? A caixa ainda fechada parecia pulsar sobre a mesa. Girei o seletor tentando datas óbvias. Nosso aniversário de casamento. O dia em que Letícia nasceu. Nada. Olhei de novo o painel, buscando pistas. Entre os recortes, um bilhete amarelado trazia apenas uma palavra escrita em tinta azul. Raízes. Sorri, compreendendo. Ajustei o código para 7, 18, 20, correspondentes às posições de R a I no alfabeto. O clique confirmou. Levantei a tampa devagar, mas não cheguei a ver o conteúdo. A caixa metálica finalmente se abriu, o som do cadeado ecoando pelo espaço silencioso do galpão. O que encontrei lá dentro não era um tesouro convencional, como dinheiro ou joias. O que havia era muito mais valioso para quem buscava significado. No interior da caixa, repousei um maço de cartas organizadas por datas e envelopes coloridos, alguns amarelados pelo tempo. Ao lado, um caderno encapado, discreto e robusto, claramente usado para registros importantes. Havia também 2 chaves pequenas e uma etiqueta anexada, com o nome Marta, escrito de próprio punho. Sentei à mesa, as mãos trêmulas ao tocar as cartas. A primeira, datada de 15 anos atrás, trazia palavras de incentivo. Se algum dia você duvidar de si, leia esta e lembre-se do que superamos juntos. Cada mensagem, cada página, revelava momentos delicados e desafios enfrentados durante os anos em que mantenho nossa família unida. O caderno continha registros detalhados do desenvolvimento da propriedade rural, um mapeamento do sítio com plantas, projetos de cultivo, contatos de fornecedores e receitas para gestão autônoma. Ao folhear, notei que Antônio vislumbrava para aquela terra um futuro que nunca foi, dividido na sala de jantar. Entre as folhas do caderno, achei um recorte de jornal sobre iniciativas da comunidade local, projetos de inclusão e eventos no campo, como se ele quisesse criar algo para além do patrimônio, uma rede de apoio, uma história de legado. As fotos escondidas sob as cartas capturavam momentos simples, mas carregados de sentido. Festas juninas na cabana, caminhadas ao redor do córrego, retratos de vizinhos, pessoas que jamais vi em eventos formais da família. O contraste entre aquelas memórias genuínas e o distanciamento instalado na casa principal revelava que o verdadeiro valor daquele terreno estava na vida que pulsava longe do luxo, na união silenciosa de pequenas conquistas. Com cada descoberta, a sensação de invisibilidade começava a se esvair. A cabana não era símbolo de rejeição, mas o ponto de partida para algo novo, íntimo e digno. Antônio havia construído um caminho alternativo, longe de expectativas alheias, que agora se abria para mim. Antes de sair, fechei a caixa e guardei todos os objetos preciosos. Senti que estava pronta para ressignificar aquele espaço, transformar isolamento em oportunidade. O legado era maior do que o que Letícia poderia entender naquele momento. O próximo passo seria decidir como usar essas descobertas, não para provar nada a ninguém, mas para honrar a jornada silenciosa que me trouxe até ali. Passei a manhã seguinte mergulhada nas anotações de Antônio. Não eram bens luxuosos, mas um roteiro para reerguer tudo aquilo que, ao longo dos anos, havia se tornado invisível até para mim. A cabana virou laboratório de possibilidades. Lixei as paredes, dei cor nova à madeira, varri folhas secas do alpendre. Debaixo do sol de outono, plantei mudas de fruta do conde que ele registrara numa página. Boa sombra, doçura garantida. Enquanto cavava, descobri que não era a terra que se abria, era meu próprio horizonte. Refleti sobre Letícia. Entendi que afeto nem sempre se mostra em gestos claros, mas também aprendi que amor próprio não aceita migalhas. Desisti do desejo de confrontá-la. Prefiro cultivar o que me fortalece. A paz que busco não depende de desculpas que talvez nunca cheguem. À noite, escrevi num diário novo cada pequena vitória.
Uma torneira consertada, a primeira flor do canteiro, a sensação de pertencer de novo a mim mesma. Com o passar dos dias, amigos antigos apareceram espontaneamente. Trouxeram sementes, ferramentas, histórias. Juntos limpamos a área ao redor do córrego, construímos um canteiro suspenso e instalamos uma horta comunitária. Sem anúncios, o sítio começou a pulsar como um coração extra da vizinhança. Descobri que o legado de Antônio não era posse, mas convite, um espaço para entrelaçar vidas. Enquanto Letícia permanecia atarefada em seu mundo urbano, eu aprendia a ler os sinais discretos da terra. O cheiro que antecede chuva, o momento exato de podar galhos para que frutos vinguem. A verdadeira virada não é barulhenta. Ela sussurra aos poucos até encher o peito de certeza. Cada amanhecer se tornou um lembrete de que minha história não acabou com a rejeição. Cresce, silenciosa e firme, como raízes que ninguém enxerga, mas que sustentam tudo o que se ergue à vista. Enquanto reorganizava uma das prateleiras mais altas do galpão, meu braço tocou uma tábua solta. O painel deslizou, revelando um compartimento secreto. Dentro, repousava uma caixa de madeira escura, polida, selada por um simples fecho de latão. Abri com cuidado. Um brilho intenso escapou, refletindo labaredas douradas pelas paredes. Era um cordão antigo, ouro fino entrelaçado a diamantes discretos, mas inconfundíveis. Junto dele, um certificado enrolado indicava a avaliação feita por leiloeiro internacional, valor estimado em R$ 1 milhão. Sentei-me atônita, a peça pesando nos dedos. Antônio sempre dissera que a verdadeira herança chegaria quando o coração estivesse pronto. Talvez fosse isto. Respirei fundo e entendi como aquele achado poderia virar chave de justiça, não de rancor. Na semana seguinte, combinei um encontro com Letícia na antiga casa, agora oficialmente dela. Pedi apenas 20 minutos. Disse que precisava devolver algo importante. Cheguei pontualmente, levando uma bolsa simples. Ela abriu a porta com expectativa de súplica. Em vez disso, estendi o cordão sobre a mesa da sala, iluminado pelo lustre que sempre admirei. O brilho silencioso ocupou o espaço. Isto estava na cabana, expliquei, mantendo a voz calma. Seu pai o adquiriu anos atrás. Deixou para mim, mas achei justo mostrar antes de decidir o destino. Os olhos de Letícia fixaram-se no ouro. A segurança dela vacilou. Reconhecia valor quando via. Por que está me mostrando isso? Sussurrou. Porque fortuna não mede respeito. Quando me chamou de inútil e pobre, esqueceu que valor reside onde se planta dignidade. Este inútil vale mais que todo o saldo que você herdou. Mas acima disso, vale a lição. Desenrolei o certificado e deslizei até ela. Vou vender o cordão. Metade. Investirei na expansão do sítio em projetos comunitários. A outra metade doarei, em nome de seu pai, a bolsas de estudo para jovens sem recursos. Nada ficará trancado em cofre. Letícia engoliu seco. Tentou formular defesa, mas as palavras fugiram. O constrangimento preencheu cada canto da sala, semelhante ao silêncio que ela usava para me afastar. Não peço permissão, completei. Só vim entregar a verdade. Somos ricas de formas diferentes. Escolhi a que não humilha ninguém. Guardei o cordão na caixa e o coloquei de volta na bolsa. Antes de sair, encarei-a com serenidade que apenas o amor próprio concede. Quando quiser conversar, estarei no sítio. Portas abertas, contanto que venha com respeito. Saí sem pressa. Na calçada, o ar da tarde trouxe aroma de jasmim. Sorri, consciente de que o melhor troco é provar que ninguém reduz quem conhece o próprio valor. Letícia não apareceu, nem telefonou nos primeiros 3 dias após meu gesto. Continuei minha rotina no sítio, como se o assunto estivesse encerrado, mas reconhecia o peso que aquele cordão carregava. Não era o ouro que falava, era o espelho que mostrava a ela o que não quis ver. Na tarde do 4º dia, ouvi pneus no cascalho. O carro dela estacionou próximo à varanda. Desceu devagar, sem a postura segura de sempre. Carregava nas mãos apenas uma sacola de papel pardo, amassada nos cantos.
Permaneceu alguns segundos ao lado do veículo antes de caminhar até a porta. Abri antes que batesse. "Podemos conversar?" perguntou. Voz baixa. Fiz um gesto para que entrasse. Sentou-se à mesa rústica onde eu descascava mandioca para a sopa. O aroma de hortelã preenchia o ar, criando contraste com o desconforto que nos envolvia. Pensei muito sobre tudo. Começou, evitando meu olhar. Eu não reconheci a mãe que estava diante de mim no outro dia. "Você parecia tão maior." Não respondi. Deixei que continuasse. Cresci acreditando que sucesso era ter coisas que brilham. Talvez por isso tenha agido como agi. Agora percebo que brilho sem raiz é só reflexo vazio. Retirou da sacola um álbum antigo. Folheou até encontrar uma foto. Eu, ainda jovem, segurando a bebê na cabana. Entregou-me a imagem. "Este lugar sempre foi importante", disse. Eu é que me esqueci. As palavras seguintes saíram entrecortadas. "Desculpe, pela maneira como falei, pelo que fiz, pelo que deixei de ver. Quero aprender de novo." Mantive o silêncio mais um instante, avaliando sinceridade. Nos olhos dela havia algo que não via havia vulnerabilidade real, sem maquiagem social. "O respeito não se compra", respondi por fim. "Mas pode ser reconstruído. Leva tempo, trabalho e presença." Letícia assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. "Posso ajudar aqui? Quero entender os projetos que papai deixou." Entreguei-lhe outra enxada, a que uso para capinar próximo ao pomar recém-plantado. Não precisava de discursos, precisava de gestos firmes. Saímos para o quintal, o sol recuando no horizonte. Ensinei como marcar fileiras, como depositar sementes pequenas sem enterrá-las demais. Ela ouvia, fazia perguntas simples, errava a profundidade, corrigia. Entre uma orientação e outra, aproximou-se um cão vira-lata que costuma rondar a propriedade. Deitou-se aos pés de Letícia, que sorriu, coçando sua cabeça. Parecia um pacto silencioso de aceitação. Horas depois, sentamos nos degraus da varanda. Servi chá de camomila. O silêncio agora era outro. Não mais barreira, e sim espaço para brotar algo novo. Devolvi a foto e acrescentei: "O cordão será leiloado na semana que vem. Se quiser participar da decisão sobre as bolsas de estudo, será bem-vinda." "Quero sim", respondeu. "E quero merecer essa oportunidade." A noite envolveu o sítio com luz tênue de estrelas. Senti que a verdadeira virada não estava no ouro descoberto, mas na chance de recuperar o que nunca deveria ter partido. Os dias que se seguiram ao reencontro com Letícia foram marcados por um trabalho delicado de reconstrução. Nem tudo mudou de uma vez. Feridas antigas ainda pulsavam sob a pele fina do convívio. Contudo, a primeira semente de esperança já germinara. Enquanto capinávamos lado a lado, compartilhei a reflexão que guiava meus passos. "Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Mateus 6:21. Expliquei que tesouro não é o que reluz, mas o que sustenta. O ouro pode comprar luxo, porém não adquire paz, nem reconstrói respeito. Reforcei que dignidade nasce do amor próprio e floresce quando escolhemos responder à injustiça com firmeza serena, não com vingança. Letícia ouviu em silêncio, sujando as mãos na terra recém-remexida. As palavras pareciam assentar-se nela como sementes prontas para brotar. Eu não exigia pedido de desculpas, oferecia caminho para que descobrisse por si mesma onde estava o verdadeiro tesouro. Ao final do dia, sentamos nos degraus da varanda, chá de erva cidreira nas mãos. Entre o aroma suave da infusão e o canto longínquo de um sabiá, ela murmurou: "Mãe, quero aprender a cuidar daqui." E apontou para o próprio peito. Antes de pensar em qualquer casa luxuosa, assenti sem alarde. O maior troco já tinha sido dado. Mostrar que fortuna mais valiosa que um cordão de 1 milhão é a consciência tranquila, a fé que sustenta e a coragem de recomeçar. Lições gravadas agora no coração de quem um dia me chamou de inútil. A vida no sítio assumiu um ritmo que misturava trabalho árduo e reflexão serena. Cada tarefa: regar mudas, consertar cercas, acolher vizinhos,
Carregava uma força silenciosa que curava feridas sem alarde. A terra, antes símbolo de castigo, tornara-se aliada na reconstrução do espaço e da alma. O cordão de ouro já não reluzia num cofre. Estava anunciado para leilão beneficente. Seu papel fora cumprido, não como ostentação, mas como ponte para diálogo e reconciliação. Letícia, agora presença constante nas reuniões comunitárias, começava a entender o valor do que não se mede em cifras. Mudanças surgiam em gestos discretos. Um bom dia, sem distrações, um pedido sincero de opinião sobre o canteiro de hortaliças, um caderno onde ela registrava aprendizados da lida rural. Vazios antigos, que eu nem percebia mais, foram se preenchendo. Eu, Marta, redescobri a força que brota da adversidade. Já não precisava provar nada a ninguém. Bastava-me a certeza de um caminho trilhado com fé e amor próprio. Numa tarde cor de cobre, sentamos à beira do córrego. Letícia olhou a água correr sobre pedras lisas e perguntou, quase num sussurro: Mãe, você me perdoa? Posso reconquistar um espaço ao seu lado? Respondi com ternura que perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Abracei-a. Senti as barreiras ruírem centímetro a centímetro, substituídas por esperança. Compartilhei o versículo que agora guiava meus passos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Expliquei que dignidade nasce de quem sabe onde está seu verdadeiro tesouro. Ouro compra brilho, mas não compra paz. Respeito não se herda, constrói-se. Ela ouviu em silêncio reverente. O mesmo silêncio que antes nos separava, agora germinava entendimento. Os projetos do sítio floresceram. Criei oficinas para jovens da região, rodas de conversa para famílias distantes, hortas cooperativas que abasteciam vizinhos. Letícia assumiu o planejamento financeiro. Habilidade que antes servia apenas ao status, agora alimentava propósitos maiores. Certa manhã, entreguei-lhe os documentos oficiais da doação, que financiará bolsas de estudo em nome de Antônio. Vi orgulho sincero brilhar nos olhos dela. Não por vaidade, mas por sentido. Era a confirmação de que o arrogante, pobre e inútil transformara-se em forte e generosa. Entendi então que vitória verdadeira é silenciosa. Brota na consciência tranquila e floresce em ações que ninguém pode diminuir. A herança escondida em uma cabana singela e num cordão milionário mostrara que recomeços se erguem sobre dignidade, fé e serviço. Ao cair do sol, caminhamos lado a lado, pelo pomar. As primeiras frutas despontavam, testemunhas mudas de um amor que resistiu às estações. Lá longe, o céu tingia-se de púrpura, lembrando que até o dia mais longo termina em paz, quando o coração encontra o lugar certo para morar. Se a história tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas narrativas.